Estamos no ar, minha gente, tudo certo? Olha só, donos da bola desta sexta-feira chuvosa, tomara que chova em todo o Rio Grande do Sul. Eu sei que você aí tá em casa, tá pensando assim, mas por favor, chuva no carnaval. Cara, tem uma galera em todo o estado do Rio Grande do Sul, aquela região da galera das Missões ali que tá precisando de uma chuva. Então, por favor, traga energia positiva para uma chuva para ajudar todo mundo no nosso interior do estado, que é super importante. Eu sei que é carnaval, mas eu fiquei feliz que hoje choveu, CCD. Eu fiquei feliz que estava chovendo, sabias disso? Ah, que bom, JB. Eu fico muito feliz que tu esteja feliz, sabe? Eu na verdade, como eu trabalho todo o tempo com teto, assim, eu não sinto a chuva, mas também não sinto o sol, entendeu? Dá pra ver pela latinha. Dá pra ver pela latinha. Não pega sol, nós estamos no verão, eu não peguei. Tá tudo bem, Ribeiro Neto? Como é que tá teu carnaval? Eu quero saber disso, Ribeiro. Olha, com 23 graus de temperatura, nós estamos felizes. Opa! Entendeu? E como a gente não sai de casa, estamos felizes duplamente. E ainda mais com o ar-condicionado funcionando, aí fica todo mundo faceiro. Mas olha só! Tá certo aquele TP lá, Ribeiro? Sim, tem. Põe ele na tela aí, então, que eu quero ver. Tem contratação. Põe, não é isso. Põe ele na tela que eu quero ver. Mas, cara, Ele voltou! O que tu faz pra ter duas férias assim, uma seguida no outro? Trabalha o dobro que tu. Tá bom, desculpa ter nascido. Voltamos agressivos. Voltamos Voltamos agressivos, voltamos com respostas na ponta da língua. Tá bom, peço desculpas, perdão aí pra direção geral do Grupo Bandeirantes, né? Mas se puder também dar umas fériasinhas pro JB, dar uma passeada e tal, ir para outros estados, aquela coisa toda. Vamos lá então, Tiger. Tem reforço no Inter? Tem reforço que está muito próximo de ser acertado. JB, abraço para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. E é um zagueiro, Nicolás Hernández, colombiano de 25 anos de idade, que está no Atlético Paranaense, foi formado pelo Atlético Nacional de Medellín, participou dos elencos que foram campeões da Copa Sul-Americana, que foi vice-campeão da Libertadores da América do ano passado. Ele não estava tendo muito espaço no Atlético Paranaense, não seria utilizado por lá e está agora sendo liberado para o Internacional. Hoje, no CT Parque Gigante, JB, eu conversei com uma pessoa da comissão técnica do Internacional, que me explicou exatamente o porquê da chegada do Nicolás Hernández. O Inter já procurava há bastante tempo um zagueiro canhoto. E mais do que isso, a versatilidade de Nicolás Hernández chama a atenção, porque ele pode atuar também como lateral esquerdo e será utilizado também por Mano Menezes como lateral esquerdo, dependendo das necessidades. Deve ser anunciado nos próximos dias. O Inter está acertando um contrato com esse jogador. Ele chega para a vaga no elenco do Felipe Mota, que é guri da base, não está pronto ainda. Chega o Nicolás Hernández, que está um pouquinho mais pronto. Eu tenho uma teoria sobre ele, porque ele pode jogar também de lateral esquerdo. Ele estreia no Atlético, jogando contra o Grêmio, um jogo 2011, e ele estreia como lateral esquerdo. Para mim, é essa vaga que ele vai ocupar mais. Claro, como zagueiro canhoto, mas também, não tem René, tá, o Alara não tá bem, valorizar a casa. Bota ele. Ontem estava tudo calmo, né? Aí Leonardo Meneghetti, no auge das suas férias ontem, dá o furo para todo mundo. Agora vocês estão comentando, ninguém ouviu falar, vamos valorizar a nossa casa, falar o nome dele. Quem é que deu a notícia ontem? Quero saber quem é que deu essa notícia ontem. Quer dizer que conversei com o Leonardo Meneghetti hoje de manhã cedo. E quem é que deu essa notícia ontem? Ele tava de boa? Mais ou menos. Mas com razão. Ontem... Mas não era por isso. Mas nem aconteceu, mano. Ele tava brabo antes do Tiger não dar o crédito, é isso? Claro, vocês têm que falar. Ontem tava tudo calmo no Inter. Mas, cara, o Inter tá assim, ó. O presidente tá lá nas Europa. preparando alguma coisa nas Europa. E aí o Meneghetti, então vamos resolver o assunto, vamos dar uma notícia para vocês aí. E acabou fazendo isso. Então, vocês estão... O Tiger veio num mau humor. Isso aí, o Tiger é o encantamento dessa empresa. Quando ele não tá, fica todo mundo rindo. Aí ele chega com aquele humor de cão dele. Olha lá, olha a seriedade dele. Tá fingindo que nem tá tirando pro César. Hã? Eu tô mandando o WhatsApp pro César. É já pra xingar. Vai escalar pra trabalhar hoje de madrugada. Parece que vai cobrir o carnaval de Porto Alegre. Fica tranquilo, vai passar a madrugada trabalhando. Eu já fiz isso, aliás. Né, Ribeiro? Fizemos várias vezes. Ribeiro já me escalou pra fazer e gostei. Curti pra caramba, foi Vou super lembrar legal. disso. Eu tenho uma dúvida sobre o Nico, que é o seguinte: no ano passado ele jogou 30 jogos, 27 como titular, fez um gol, né, zagueiro, só estou trazendo
o dado estatístico. A minha dúvida é por que da passagem do Felipão, que era o treinador do ano passado, pro Paulo Turra, nesta temporada, só houve uma inversão de valor, de posicionamento, né? Agora o Felipão é diretor. Por que o Nico sai das perspectivas do Atlético Paranaense? Né? Porque um cara que jogou 30 partidas, foi 27 titular, alguma ideia de aproveitamento se tinha no ano passado em relação a ele. A minha dúvida é por que isso se altera. Acho que daí, ótimo que o Inter tenha, né, encontrado neste atleta uma possibilidade para agregar ao seu elenco, mas me preocupa uma outra questão. A primeira é essa, né, sobre por que ele mudou a perspectiva dentro do próprio clube. E a outra é, tomara que seja única e exclusivamente mesmo a contratação do Nico para ser esta opção dentro do elenco. Não seja nenhum indicativo futuro de que daqui a pouco Vitão possa não permanecer no Internacional, porque aí a diferença de um jogador para o outro é muito grande. Não jogou bem o Vitão ontem. Não pode. Não né? jogou bem o Vitão. Tô mandando mensagem aqui ao vivo para uma melhor setorista de Atlético Paranaense lá, que cobre, perguntando exatamente isso. O que aconteceu com o Nico Hernandes? O que aconteceu? Por que ele perdeu o espaço de um ano para o outro? Em breve a gente já vai saber. Porque assim, ó, ele está afastado. Essa é a minha dúvida. Ele foi convocado para a seleção colombiana agora no final de janeiro, estando afastado. O que aconteceu? Eu acho o seguinte, eu acho que houve um comum acordo. O Kaique Rocha foi para lá e o Nico Hernandes veio para cá. Também. E esse também é um ponto que me preocupa. Esse aí é um outro ponto que me preocupa. Cara, eles contrataram o Kaique Rocha para a vaga do Nico Hernandes. E a gente viu o Kaique Rocha aqui. Eu até gostava mais do que vocês do Kaique Rocha. É que eu acho que tem outras coisas aí, além da preocupação do Vitão, e eu concordo com o César, tá? O último Vitão aí é completamente diferente do Vitão que vai para a seleção, tá? Mas ele ainda assim tem muito mais crédito do que demérito. Eu só estou dizendo o atual, tá? Não, ontem ele de novo vacilou e não é a primeira vez. Ontem ele cometeu 2 erros para mim bem... Não, então, assim, não foi gol por um detalhe, né? É porque o mercado fez a falta, né? E uma outra coisa, tá? Isso é sinal de que a gente fala tanto de base, coisa e tal, né? Isso é sinal de que a base não vai rolar, né? Aí nesse caso, né? O Felipe Mota, que é o zagueiro que o Tabolara também, né? O Felipe Mota, que é o zagueiro que o Tiger citou ali, ele só está no grupo principal porque é canhoto. Porque o Mano precisava de um zagueiro canhoto. Então, vamos ver, né? A sequência vai nos dizer a verdade disso aí. Né? A minha única dúvida é essa, né? Tomara que o Nico venha única e exclusivamente para esta condição que o Tiger posicionou pra gente. Que é ser um jogador do elenco do Internacional que possa ser reserva pela esquerda e também reserva da lateral esquerda. Só isso. Põe na tela aí, a gente não chamou, a enquete do programa é justamente sobre esse assunto que a gente está debatendo e você pode participar no youtube.com/os donos da bola RS. Tem os donos da bola RS pra galera se ligar. O zagueiro Nicolás Hernandes chega para ser, 2 pontos, titular do Inter. Um reserva imediato vai vir apenas para compor elenco. Pô, mas se esse cara... Estão gastando uma vaga de estrangeiros. Vamos lá, Diogo. Sim. Tem 3 aqui no elenco. Bustos, Mercado... Tem mais 4 vagas. E o Depena. Isso. A quarta está ocupada com o Arangues. E a quinta com o Nico. A quinta é dele. Tem mais 2 ainda. Ribeiro. Então se fosse bom, a quinta tranquilo. e não tivesse mais opções, aí eu me preocuparia mais, mas tem 7 agora. Não é a quinta. É óbvio que vem jogador... Ele não vai parar no que está acontecendo na Europa, vocês não estão enxergando. Não, mas é justamente isso que a gente está comemorando. O presidente aumentou, ele colocou 1 dia a mais, 2 dias a mais na sua viagem. Ele está fechando alguém. Não é Arangues e Luiz Adriano. Não, esse aí podia fazer, inclusive ali do Menino Deus dava para fazer. Os 2 tu podia ter negociado do Menino Deus. Tem alguma coisa no ar que a gente não captou. Eu tô atento a Leonardo Meneghetti. Tô atento, vai sair isso aí. Tô atento a Leonardo Meneghetti, vai sair isso aí. Isso aí vocês podem apostar que vai sair. Se não sair é porque fracassou a negociação. Vai sair isso aí. Bom, o presidente está lá, a gente já vai debater sobre isso, mas antes, Inter e São José e Inter no estádio Beira-Rio, 2-0, põe na tela aí os melhores momentos por Francisco O Ribeiro Neto. Ontem eu disse para vocês que eu esperava que o Internacional demonstrasse na prática, até por um carinho ao seu torcedor, o desempenho que teve, por exemplo, no primeiro tempo contra o Caxias, que foi o espelho, mais ou menos, do que foi o Inter no final da temporada passada.
Não aconteceu, não aconteceu. E por mais que não tenha jogado mal, assim, o Inter jogou mal, não foi isso. Mas ficou bem aquém daquilo que eu esperava. Bom, por quê? Vamos aos porquês. Claramente, o Internacional sem o Alan Patrick é outro time, né? A tentativa do Maurício pelo meio não deu certo. Não deu. E assim, o Maurício já não é uma afirmação na dele, que é pelo lado, pelo meio é pior ainda. Quanto tempo que ele não joga ali? Né? Então, outra coisa, o Mano fez uma inversão de extremas, né? Botando o Pedro Henrique pela esquerda e o Wanderson pela direita. Acho que confundiu um pouco o próprio Internacional. Tá? Então o Inter teve dificuldades de articulação e teve dificuldades de chegada no primeiro tempo em razão dessa confusão aí. Ele optou pelo Baralhas também e o Depena fazendo as volâncias. Então o Inter teve mais volume, teve mais finalizações com pouca qualidade, é verdade, mas deu espaço para o São José, inclusive, gostar um pouquinho do jogo. Né? Tanto que o Zequinha chegou a meter bola na trave, o Vitão estava meio vacilante, né? Proporcionando algumas jogadas perigosas do Zequinha. Essa história aí quem joga futebol sabe, né? Todo juiz dá, tu chega, cerca a bola, se atira no chão e o juiz marca a falta. Isso aí é muito comum acontecer. Gente, nem todo juiz dá isso aí. E ontem o Vitão quase entregou uma bola para o São José por simular uma falta que não aconteceu. E ainda fazem todo o escarcéu, o juiz, nada. Aí é que tá. Então, no segundo tempo, o Internacional com o Alan Patrick melhorou consideravelmente. Zequinha cansou um pouquinho, né? Porque correr atrás da bola cansa mais. E aí o Internacional começou a tomar conta do jogo e me lembrou o CCD aqui antes, fora do quadro, tá? O gol do Internacional tem muito do Wanderson, né? Porque ele poderia, de forma egoísta, tentar o chute, né? Então ele acha o Pedro Henrique, né? E que ele faz esse gol aí, que aí, fez o gol, desafogou e o Internacional construiu a sua vitória. Deixa eu só entrar na tua vírgula aqui, me permita, por favor. O Wanderson fez esse passe e sofreu a falta que origina o segundo gol. Mas ele fez uma das piores partidas dele com a camisa do Inter. O Wanderson não é mal. Assim como o Vitão, o Wanderson também não entrou ainda na mesma régua do ano passado. Acho que ele tem alternado bons e maus momentos. Mas no segundo tempo ontem, ele cresceu de produção. Tanto que o Pedro Henrique faz o gol e o Pedro Henrique solidariamente, sabendo que ele hoje é o cara do time do Inter, ele começa a apontar, ele faz o gol e vai para a torcida e começa a apontar para o Wanderson, como quem diz, bem carinho para ele foi importante no gol e ele foi importante no gol, mas ele começa a fazer assim porque ele sabe que ele precisa ajudar, isso até é um ato solidário com o seu prestígio, um cara que claramente não começou bem a temporada. Só que eu tenho uma tese, tá? Além de tantas outras, tá? O Internacional não tem craque. Aliás, craque nós não temos no futebol brasileiro, tu conta nos dedos jogadores fora da curva, né? Então tem que ficar pensando, tá? E ainda vai dar discussão. O Internacional tem excelentes jogadores. Alguns melhores do que os outros, tá? Mas para que isso é uma obviedade que eu vou falar, né? Para que as individualidades apareçam mais, depende da força coletiva. Quando o coletivo não estiver bem, cresce a régua das individualidades. Claro, o Inter tá mal, mas aí o Pedro Henrique descola uma jogada lá, o Wanderson faz 1 contra 1, o Alan Patrick mete uma bola, tudo bem, é individualidade também, mas é bem menos do que se tiver a força coletiva. Então, a força coletiva do Inter não estava bem, portanto, as individualidades também caíram de produção. O Ribeiro tem uma tese que o Internacional não tem protagonistas, né? Eu discordo. O Inter tem um grande protagonista. Ficou claro ontem no jogo contra o São José que quando ele não joga, a mecânica do Inter não funciona, que é o Alan Patrick. Ele ficou os primeiros 45 minutos no banco, jogou os últimos 45 e o Inter muda da água para o vinho, a mecânica do Inter melhora significativamente. Eu acho que até o alemão sai de forma... é injusto o que está se fazendo com o alemão um pouco, porque a bola não chegava, não havia mecânica de construção para a bola chegar para o alemão propriamente dito, né? Então ele está sofrendo um pouco
com isso. Mas o Alan Patrick, para mim, é um jogador diferente do Internacional. Um jogador que pode fazer o diferente, que constrói o Inter de maneira diferente. A minha preocupação não é justamente, não são, na verdade, os 45 minutos finais, quando o Inter vai bem com o Alan Patrick. São os 45 minutos iniciais, quando o Inter não tem o Alan Patrick. Porque hoje, no elenco do Internacional, não existe um jogador que tenha a capacidade de fazer nem perto daquilo que o Alan Patrick pode fazer. E eu não sei se o Inter vai encontrar no mercado, porque o Mano bem disse, é difícil de encontrar um jogador como esse no mercado de transferências. Não, mal comparando... Eu preciso falar, JB, eu posso falar? Fica à vontade. Pelo seguinte, eu vi um jogo completamente diferente do jogo de vocês. Completamente diferente. Que bom, cara. Porque tu trocou de canal, tava vendo a Premier League na hora, tá vendo o Campeonato Carioca na Band? É que, e vendo esse processo de formação do Inter aí, o Inter troca no primeiro tempo os extremas, porque claramente ele tentou fazer do Wanderson um articulador. O Wanderson não foi o extrema de profundidade no primeiro tempo, jogando pela direita. Ele grudou o Pedro Henrique lá na lateral, para ele ser o cara da profundidade. O Wanderson ele tentou fazer uma espécie de meia. E aí é que eu quero chegar. Eu vi, depois eu fui até na live do Baldasso também para saber a opinião dele. Ele disse que o Wanderson não jogou nada. O Wanderson é o grande jogador do time. Sério? Ele é a diferença técnica junto, claro, com o Alan Patrick, que é o primor técnico. O Wanderson, no segundo tempo, primeiro tempo, por exemplo, o Inter tem uma chance de gol. E ela só não é gol porque o Pedro Henrique chutou no gol. Porque o Pedro Henrique tá na linha lateral, ali tem um chute meio sem ângulo, ele chuta na trave, em cima. Se ele dá pra dentro, tem dois entrando pra fazer o gol. O alemão tá sozinho, sem goleiro pra fazer o gol. Mas tu não vai transformar a atuação do Inter no primeiro tempo numa boa atuação. Eu não tô dizendo... Podia estar 2-0, que ia ser um jogo ruim do Internacional. Eu não tô falando que foi uma boa atuação. Eu tô dizendo que tem lampejos ali. Tecnicamente, alguns jogadores do Inter estão muito abaixo. O Maurício, por exemplo, tá jogando muito pouco. Não cria nada, tu não sabe se ele é atacante, se ele é meia, se ele não é. Só que botaram em cima do Wanderson algo que não é verdadeiro. As chances de gol do Inter ontem, todas partem da movimentação do Wanderson. Todas. O Wanderson tem ontem, pela primeira vez, tá? Eu vi o Wanderson jogar no passado, porque tecnicamente, driblar, fazer gol, legal. Só que eu tô falando de composição de time. O Wanderson, eu não tinha visto a qualidade que eu vi ontem nele, sobretudo esse movimento inteligente. É um jogador inteligente. Mas você tá? É um jogador inteligente. E o Pedro Henrique, eu tenho algo para falar dele, tá? Você só deixa só para pontuar do Wanderson aí, obviamente, é a tua visão. Tem uma questão importante do Wanderson, que é o seguinte, ó. O Wanderson, ele não erra o que fazer. E aí eu concordo contigo, ele é muito inteligente. Sabe aquela coisa que a gente fala do Ferreirinha? O cara chuta quando tem que passar e passa quando tem que chutar, ele escolhe... Não, o Wanderson sempre toma a decisão certa. Isso é intelecto. Isso é poder cognitivo altíssimo. Que o Ribeiro diz aqui que a gente tem poder cognitivo baixíssimo, ele tem altíssimo. Beleza. Então, ele sabe o que fazer. Só que os movimentos dele não estão... Tecnicamente, ele está errando o gesto. Ele sabe o que tem que fazer, mas chega na hora e as coisas, o passe não está entrando, a finalização não está acontecendo. Pode ser, eu acho pertinente, pode ser mesmo. E errou algumas tomadas de decisão dificilmente. Mas eu estou falando, esse movimento do primeiro tempo, e depois na segunda etapa, quando ele desce um pouco, ele vai para o lado esquerdo, desce um pouco, e aí a gente pode colocar o Pedro Henrique. O Pedro Henrique vai fazer muito gol nessa temporada. Porque o Pedro Henrique é um terminal, literalmente. Todas as bolas que vão no pé do Pedro Henrique, ele vai para dentro. Ele não é um pensador do time, ele não pode jogar mais atrás. Porque ele pega a bola e vai, pega a bola e vai, pega a bola e vai. O lance do primeiro tempo é um erro de tomar de decisão dele. É mais difícil fazer o gol quando ele chutou por cima do que se ele joga para dentro. No segundo tempo, tu olha ele mais perto da área, jogando mais como centroavante, todas as jogadas do Pedro Henrique ele criou problema para o adversário. Agora, eu só quero colocar assim, ó, por que o Inter não está bem a partir do que eu vi ontem, principalmente? Ontem, para mim, foi o melhor movimento do Inter tático, tá? Por que eu achei que o Inter não está bem? Tem alguns jogadores muito abaixo. O Baralhas, muito abaixo, muito abaixo. No primeiro, depois sim, não, mas intensidade criando espaço. Volante hoje em dia, como é que tem que jogar hoje?
cara tem que encurtar o espaço, não dá para dar. O Inter tinha um latifúndio. O Inter ontem, no primeiro tempo, parecia jogar no 4-2-4. Parecia os velhos 4-2-4, aquele 4 atacantes, que o Maurício tu não sabia o que era. É que o Maurício estava meio perdidão, né? Apareceu pouco para jogar. E 3 pontas, 2 pontas, um centroavante e tudo mais. Eu quero colocar o Tiger Junk na conversa, porque eu vi, já que o CCD tocou nesse assunto do Pedro Henrique, eu vi um vídeo no canal A Dupla, que tu falavas que o Pedro Henrique tá gostando de ser centroavante. Que história é essa, Tiger Junk? É, porque tem muito terrorismo aí, né, JB, de que o Pedro Henrique vai sair do Internacional e, obviamente, a partir do momento em que a renovação contratual dele, ela estagna, ela está estagnada, ela não anda, esse tipo de possibilidade começa a circular. E aí eu trouxe 2 contextos que mostram que o Pedro Henrique não vai sair do Internacional agora, por 2 motivos. Um, porque ele tem contrato até junho de 2024, para ele sair o Inter precisa aceitar uma proposta. E segundo, porque o que a gente conversa com o Pedro Henrique, ontem, por exemplo, eu conversei com ele na zona mista, a gente conversa com pessoas próximas ao Pedro Henrique, a gente conversa com pessoas do bastidor, mostram que o Pedro Henrique está no seu grande momento no Internacional, do ponto de vista de percepção dele mesmo. Ele entende que está na função onde está conseguindo ser protagonista, é o artilheiro do Campeonato Gaúcho. Então eu dei essa tranquilizada, porque ele está gostando bastante de jogar ali. Ô, Tiger Junk, tem notícia de Grêmio? A gente pode falar um pouquinho sobre o Tricolor também, ou vamos ficar só no Inter aqui, porque o Inter jogou ontem? Vamos lá. Opa, agora sim, vamos lá, JB, vamos falar sobre o time do Grêmio, que enfrenta amanhã o São Luís de Juí, fora de casa, e a gente vai aqui projetar uma escalação do técnico Renato Portaluppi, tá? Que deve ir a campo. Vai pintar aí na tela o time do Grêmio com Adriel no gol, Tassiano deverá ser o lateral direito, a dupla de zaga reserva, Bruno Alves e o Gabriel Martins, e aí na esquerda o Diogo Barbosa, 2 volantes, Lucas Silva e Thiago Santos, com o Vina centralizado. Na direita, Gustavinho, na esquerda, Gabriel Silva, e aí na frente a dúvida entre Galdino ou Diego Souza. Esse é o time do Grêmio para encarar o São Luís de Juí amanhã à tarde pelo Campeonato Gaúcho. Eu tenho uma informação sobre o que o Renato queria fazer em Juí. Talvez não vai dar, mas o Renato queria testar Vijaçante e Carbajo em Juí. Essa era a ideia dele. Quem? Tá? Vijaçante e Carbajo, lado a lado. Porque nessa Mas não em Juí, né? Em Juí. Ele queria testar em Juí. Essa era a ideia dele, testar em Juí, testar um time mais forte em Juí com esta dupla. Tá? Ontem o Carbajo sentiu a perna na atividade, né? O Matheus Dávila relatou pra gente aí esse detalhe. Instantes deve sair a lista dos relacionados, 1h o Grêmio viaja para Ijuí. O Renato quer testar essa dupla porque, assim, ao longo dos jogos, Vijaçante e Carbajo jogaram juntos. Entraram e jogaram juntos, mas não saíram jogando juntos. Vijaçante de primeiro e o Carbajo de segundo. O grande detalhe é que todos os astros estavam alinhados para acontecer em Ijuí, né? O PP tomou o 3º cartão amarelo, o jogo lá de Campina Grande mudou para Brasília, tem tempo de descanso para os jogadores, então a ideia do Renato era Vijaçante, Carbajo e Vina em Ijuí. Não sei se ele vai chegar a confirmar por essa questão que envolveu, né, a perna do Carbajo que ele acabou sentindo na atividade de ontem, mas esta era uma ideia do treinador. Eu queria ouvir mais sobre isso. Tem chance de ter machucado o Carvalho? Não, o Dávila disse que ele sentiu a perna e aí acaba, né, gerando uma dúvida para até estar na lista. Nós vamos saber na lista. Isso, vamos saber na lista. Ele viajaria. Viajaria. A ideia era que os dois viajassem, Vijaçante e Carbajo. Já temos desespero até até a lista ainda, eu tô olhando aqui. Não, é 1 hora. CCD. É para ser 1 hora isso. Por favor, Acabou o programa. O Grêmio tá bem. Esse pra mim tem que ser o jogo pra perder, entendeu? Não, Depois a gente vai ter o Jefferson aí. Testar. Mas esse pra mim é o jogo pra perder. Esse é o jogo que tu pode assim, faz o seguinte, olha só, manda os reservas lá. Perder pro São Luís não vai fazer diferença. O Grêmio já é o primeiro colocado mesmo. O Internacional não vai conseguir passar. Já vai ter vantagem nas próximas fases. Aí acaba com essa frescura de que não perde, tal, que tu fica aqui. Não, é bom até para... O Mano ontem deu uma declaração dizendo o seguinte, ó... Eu até gosto que o meu time tenha algumas dificuldades para ter o pezinho no chão, para não se iludir, achar que é fácil e tudo mais. Então, às vezes, isso é bom. Eu não sei se a galera tá nos assistindo, está nos ouvindo, mas muito obrigado para todo mundo da comunicação do Grêmio, porque veio o recado agora, 30 segundos depois do que a gente debateu sobre a lista do Grêmio, o Diogo. Por solicitação da comissão técnica, a lista dos jogadores convocados para Ijuí não será divulgada antes da viagem, apenas amanhã, ao meio-dia, nas redes sociais do clube. Ou seja... Se alguém vê os jogadores entrando no ônibus ou descendo lá em Juí, é a única chance de saber. Só um pouquinho.
Deixa eu tentar entender. O Grêmio está privando a lista e eu vou dizer o seguinte, tá? Eu tenho... Eu tenho várias teses sobre isso Eu tenho uma informação, essa informação do Vijaçante do Carvalho eu recebi ontem à noite lá no Beira-Rio, de que os dois poderiam jogar em Juí, tá? E faz alguns dias que eu tenho falado com o Matheus Dávila que eu tenho uma informação de que o Grêmio poderia usar os titulares em Juí por causa do tempo de descanso. Não estou dizendo que vai se confirmar essa informação que eu tenho, mas o fato de privar a lista, de eu ter recebido ontem mais uma informação dos dois jogarem juntos, eu não duvido que um pedido que o César fez ao longo da semana de que o Grêmio fosse com titulares para Juí acabe acontecendo. Olha, porque assim, ó, vamos convir juntos aqui, ó. Joga amanhã, domingo, segunda é folga para todo mundo, vai ser folga. Independente de ser os reservas ou não, vai ser folga, é carnaval. Voltam terça, tem jogo domingo contra o Novo Hamburgo, sábado, perdão. O Novo Hamburgo, e depois a viagem é curtinha, agora é para Brasília. Tem que ser os titulares. Aí é a minha opinião, tá? Tem que ser os titulares. Ou seja, vai preservar contra o Novo Hamburgo. Exatamente. Tá, mas o que eu não entendi é, o Grêmio acaba de lançar um comunicado dizendo, ó, a lista não vai sair agora, vai sair amanhã apenas. Qual a diferença? A solicitação não do pode? Grêmio. É proibido? Mas, gente, Ou não já faz a sabe menor disso, diferença. que horas o Grêmio viaja como? Uma hora de ônibus. De ônibus? Agora. Então precisamos da reportagem para ir lá ver os caras entrar no Ô, ônibus. Tagro, tu pode Posso sair agora? sair agora e se mandar pra lá, Tagro? Pega Porque é simples isso, né? Qual é o nome do teu novo carro? O antigo era o Cleo. Eu já entrei numa fase onde eu não divulgo qual carro que eu tenho, JB, por segurança pessoal. Tá, não, mas é que assim, não tem o nome estampado no teu carro. Por exemplo, o Cleo, ninguém sabia que era o Cleo. Não tem como saber, não era o único Cleo. Tá, tudo bem, vamos lá. Não precisa falar. Ah, mas o humor do Tiger, cara, que loucura, cara, o que tá Não, acontecendo. Eu gostaria muito se vocês continuassem com o programa, tá? Mas é isso, só tem uma coisa. Isso é o Tiger, tá? Não tem nada diferente. Não, o Ribeiro leva cada porrada. Eu só quero dizer pra você o seguinte, o que me espanta não tem problema nenhum. Beleza, quem decide o que vai fazer é o Grêmio. Tá bem, se o Grêmio optar por essa estratégia de poupar lá contra o Novo Hamburgo, que é mais próximo da viagem para Brasília, tá tudo bem. Eu só entendi o segredo. Pois é, sabe por quê? E aí eu vou entrar num outro detalhe, tá? O pessoal tá pagando caríssimo o ingresso lá em Juí, tá? É uma fortuna. E esse ingresso, sem a real validade do produto que está comprando, no mínimo é deselegante. Né? O torcedor que está comprando ingresso caríssimo tem que saber o que ele está comprando. É só isso que eu gostaria. Olha só, Tagor, então aparece aqui para trabalhar bonitinho, porque eu queria já aproveitar e falar contigo sobre a chuteira rosa / vermelha que foi vetada na Arena. E informação que foi trazida pelo Vene Casagrande, nosso colega do centro do país, JB, de que a direção do Grêmio solicitou aos atletas patrocinados pela Adidas que não utilizassem esta chuteira que a gente está vendo na tela, que é o novo lançamento da marca, uma chuteira preta com rosa. E a alegação do Grêmio para os atletas é de que esta cor na televisão poderia parecer vermelho, que é a cor do Internacional. O Grêmio ainda justifica que o mesmo foi feito com o Luizito Soares. Quando ele chegou a Porto Alegre, ele tinha uma chuteira laranja da Puma, que dependendo da câmera e do raio de luz da televisão, parecia um pouco vermelho. O Grêmio conversou com o jogador, ele acabou trocando de chuteira. Hoje ele joga com uma chuteira preta e azul. E o mesmo foi solicitado aos jogadores. Entretanto, a Adidas entrou em um certo imbróglio com os atletas patrocinados pela marca e com o Grêmio. E, de acordo com as informações do Vene Casagrande, está retirando o patrocínio destes jogadores do Grêmio que são patrocinados pela marca e que não poderiam usar a chuteira. E aí se colocou esse imbróglio. O Grêmio é irredutível quanto à utilização dessa chuteira, JB. Tem 4 jogadores do Grêmio que são patrocinados e que estão com o contrato vencendo e que precisariam renovar. O Fábio, lateral direito, o Bruno Alves, o Reinaldo e o Ferreira. E esses 4 jogadores, segundo a versão gremista, é a seguinte: a Adidas está dizendo, olha, ou vocês usam essa chuteira ou não tem renovação de contrato. E é óbvio que isso é uma situação chata. Existe normalmente um acordo, às vezes vai no contrato, às vezes não, que jamais se usa a cor do rival. Um cara do Corinthians não vai usar uma chuteira verde que lembra o Palmeiras. Um cara do Atlético Mineiro não vai usar uma chuteira azul que lembra o Cruzeiro. Beleza. E a Adidas sustenta que ela é rosa. Só que o Grêmio está dizendo, para que eu vou trazer uma polêmica desnecessária
Sendo que, por exemplo, o Luiz Soares chamaram o jogador, falaram com ele, disse, não, peraí, pá, ligou para o representante da Puma, no outro dia estava aqui uma outra chuteira de outra cor, mais azulada, e beleza. Então o Grêmio está colocando essa questão e acha que é uma pressão, porque, por exemplo, o Carbacho tem contrato ativo, usa uma outra cor da chuteira da Adidas, ele não está por renovar e ninguém está falando nada, Diogo. E o Grêmio entende que, o Grêmio fala que conversou com esses jogadores e tudo ok, não deu problema nenhum, os caras falaram, não, beleza, a gente vai trocar chuteira mesmo, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Eu sou da opinião de que se o cara quiser usar a chuteira vermelha jogando no Grêmio, quiser usar uma chuteira azul jogando no Inter, tanto faz, isso aí é muito pequeno para minha cabeça. Não, mas eu vou discordar amavelmente. Não, eu sei que muitas pessoas vão discordar. Eu entendo a direção gremista e acho que o Grêmio fez certo, que é tipo, pra que tu vai trazer essa pauta pra ti? Sabe, pra que trazer esse negócio? Eu concordo com isso, só que eu não posso apoiar isso, entende? Eu concordo, eu tenho um outro pensamento. Não é porque é cultura ou tradição que tem que ficar eternamente. Nós vivemos hoje numa sociedade que muitos conceitos foram modificados pelo politicamente correto, nós avançamos como sociedade, então eu não preciso dizer aqui, vou fazer uma análise sociológica, antropológica, sobre o que se pensava há 20 anos e o que se dizia e era permitido se falar e que mudou. Não vou precisar disso, eu vou ficar só no futebol. E no futebol, e também vale para outras coisas, que tem uma coisa que chama-se tradição e cultura. E tem algumas coisas da tradição e da cultura que, ao contrário de ser modificadas, elas têm que ser preservadas. Então, essa cultura que nós temos aqui, né, do gremista e do colorado, preservar algumas coisas são muito da paixão clubística, elas não são ruins. Sabe, eu não vejo como ruim, sabe, se manter nessa questão da rivalidade, algo que protege o produto em si. Por que o Grenal é tão Grenal? Por que ele é tão importante? Por que ele é o maior clássico desse país ou da América do Sul? Pela rivalidade. E nesse conceito de rivalidade, é uma tradição, é uma cultura centenária. De que, peraí, nós somos azuis, não tem vermelho. Nós somos vermelhos, não tem azul. E porque você querer mudar isso aí, é um pouco querer ser mais importante do que o rei. Sabe? Nós não vamos mudar essa cultura, sabe? E nem devemos mudar. Sabe, o que eu acho, respeitando todas as opiniões em contrário. Vamos deixar para avançar em outras coisas que mexem, né, com o âmago dos sentimentos sociais. Isso não, isso tu preserva. E acho que a Adidas foi, no mínimo, deselegante em não entender isso aí. Sabe? Nós vivemos aqui, todo mundo sabe, a Coca-Cola. A Coca-Cola, que é uma empresa mundial, aceitou mudar a cor quando patrocinou o Grêmio, porque ela era vermelho e branco. E temos outros exemplos. Então, tem uma pelo amor diferença de que Deus, a Coca-Cola era vermelha. A Coca-Cola realmente era vermelha. A chuteira é rosa que parece vermelha. Eu só pontuo aqui que eu depois, sabe como é que às vezes a gente dá uma opinião, eu estou dando uma opinião em cima desse fato. Eu não sei se eu concordo 100%, mas eu entendi o ponto da direção. Porque a pessoa que me passou disse assim, ela não falou com essas palavras, mas era quase, pra quê, num momento tão bom que está vivendo o Grêmio, trazer esse tipo de notícia? É que eu acho, não é a repercussão, é até a preservação cultural, entendeu? Historicamente, as chuteiras eram de que cor? Todas eram pretas, todas. Aí começou a chuteira branca. E aí, isso há, um pouco mais de 20 anos atrás, começaram. A Copa de 70, o Pelé foi o primeiro patrocinado pela Puma. Tá, mas eles começaram a usar algumas chuteiras brancas. Eram chuteiras pretas, todas. De um tempo para cá, as chuteiras ganharam um mercado gigantesco, né? Se teve mais acesso à venda de chuteira, estou falando aí 25 anos para cá, o que a gente vê daí? A gente vê um movimento de chuteiras coloridas. Tudo certo, lindas, maravilhosas as chuteiras, leves, não tem o que discutir. Agora, em alguns espaços, por exemplo, na década de 70, um jogador do Grêmio não podia ter carro vermelho. Hoje isso acabou. Mais ou menos. Não, acabou. Tu vai lá no Beira-Rio, tu vai ver um monte de gente com carro azul. O PP, jogador do Grêmio, nos contou na entrevista de apresentação
que ele foi alugar um apartamento, o Jeremias até que descobriu essa, né? Ele foi alugar um apartamento, chegou no apartamento, a porta do apartamento era vermelha. E aí ele entrou, o apartamento era todo decorado em vermelho, era lindo o apartamento, ele virou as costas e disse assim, ó, não vou morar aqui porque vai dar complicação. Então, mas eu acho muito é um pouco, isso, tudo bem, mas no campo de jogo, na hora do fardamento, na hora de fardar, eu vou entrar, não precisa usar vermelho. É que assim, ó, precisa. do jeito que o Diogo está falando, e eu entendo o teu pensamento. Eu respeito o que é está sendo mais feito, amplo. mas eu Não, acho tu pequeno. tem um pensamento amplo de que nós não temos que ficar com amarras, entendeu? Não. Eu entendo isso aí. É que daqui a pouco... Porque não vai diminuir o clássico, é que entendeu? daqui a pouco tu vai aceitar o Internacional ter uma camiseta toda azul só com o símbolo do... Não, do... isso é outra coisa. Não, isso é outra coisa. É a mesma não, coisa isso é que tu outra tá coisa. falando. Tu tá deturpando para defender a tua tese. Eu entendo o teu e respeito, horizonte, mas aceitando que tudo é normal, não, tudo é possível. Não é tudo é normal. Então aceita isso. Não é tu tá deturpando as coisas. Uma coisa é o Inter jogar de azul e o Grêmio de vermelho. Outra é um atleta exclusivamente num jogo usar uma chuteira rosa e aí alguém em algum lugar faz parte do fardamento. Ô, Ribeiro, deixa eu te contar uma coisa pro torcedor do Grêmio aí que deve lembrar muito mais do que eu sobre isso. Matheus Henrique jogou um Grenal que a chuteira dele parecia vermelha. O Grêmio ganhou. Parabéns. Mudou o quê? Nada. Mas mudou, ele não usou mais a chuteira. Ele usou outras vezes e ganhou o Grenal. Teve uma polêmica também. Não é isso. Teve uma rusga, mas é uma bobagem. Tá, mas não é isso, Diogo. Não vai mudar o jogo dele porque a chuteira é a mesma. Exatamente. Então, Tá, pra que vai usar? Por que não pode usar? É porque nós estamos falando do uniforme. O uniforme é uma entidade. O uniforme dele era azul, preto e branco. Com chuteira vermelha. Não, a chuteira dele não era vermelha. Não aparece na imagem? Parece, e aí o que mudou? Ele não jogou bem? O que parece... Tá, ele não jogou bem? O Grêmio ganhou o Grenal? Mas não muda isso. Então, qual é o debate? Só que a discussão... Parece uma loucura esse debate de que o debate... é vermelho ou azul. Não, o debate é o uniforme. Sim, o uniforme era azul, preto e branco. Ele usou... Não era a chuteira do uniforme. Ah, eu acho uma besteira, mas eu Tá, respeito. vamos fazer o seguinte, cada um tem sua visão, cada um tem sua opinião, não tem problema nenhum, mas o que eu quero colocar aqui é o seguinte, o Grêmio chamou os 4 jogadores, conversou com todos eles, garantiu que não teve problema nenhum. Mas tem esse problema e é óbvio. Aí, assim, os jogadores devem estar explodindo de felicidade? Não. É legal ter um patrocínio, de uma Adidas, que geralmente os atletas não ganham grana. Alguns até ganham, mas ganham um patrocínio com primeira chuteira, uma chuteira do nível que eles usam. A gente compra a chuteira de um valor mais acessível, dos seus R$300 numa loja normal. A deles é 2.000, porque ela é uma chuteira de praticamente R$2.000, que é uma chuteira bem mais reforçada para aguentar o tranco, que eles jogam um outro esporte, né? E também tem aquela questão de poder pegar roupas de graça e tudo mais. Ganhar bem, mas, todo mundo quer ter um bom patrocínio e tudo mais. É uma situação chata que está acontecendo, é só uma curiosidade, não vai dar mais bola ou menos bola para ninguém. Vamos lá, JB, vamos ouvir o técnico Mano Menezes, que depois da vitória por 2-0 sobre a equipe do São José, falou sobre as dificuldades que o Internacional vem encontrando no Campeonato Gaúcho. E são dificuldades que agradam o treinador do Internacional e ele vai explicar agora. Acho que temos um grupo de qualidade e, embora ele seja mais enxuto do que o normal, mas são jogadores de qualidade, são jogadores que estão se preparando, são jogadores que estão respondendo bem, os meninos estão sendo formados como você sempre pediu, já estão até fazendo gols. Então, é assim, né? O processo é esse, a hora é essa de fazer, temos que saber conviver com a pressão. Agora é a fase classificatória. Se sentirmos a pressão na fase classificatória, imagina o que vai na reta final. Então, eu gosto disso que a equipe está passando, eu gosto até das dificuldades que ela está tendo, porque é em cima disso que você se constrói melhor, você se prepara melhor, né? Então, não é sistema, não é isso, a equipe tem uma ideia de jogar e essa ideia precisa ser entendida por todos, independentemente da formação tática que eventualmente se usa em campo. O Mano Menezes, na sua entrevista, disse que o mercado é um jogador raro de se encontrar, porque ele, além de fazer o seu, faz a dos outros. Minhas palavras, tá? Mas ele joga por outros porque ele fica coordenando o sistema defensivo e é muito difícil achar alguém que faça isso, que jogue orientando os companheiros e bem. Que o Baralhas errou ao vir muito lá atrás buscar a bola. Ele dizia o seguinte, não, agora eu tenho saída com os dois lados. E o mercado, pelo que jogou, ele mostrou que ele hoje é mais. Ele é mais. Hoje não, ele acho que sempre foi na carreira mais do que o Moledo. E isso não é uma crítica, é um elogio.
tá? E o Paralys voltou muito e no segundo tempo tinha que ficar mais para frente, que era uma coisa que pediu o CCD. Mas ele também deu uma enroladinha dizendo que nem atendeu o telefone, não atendeu o presidente, porque ele só focou no jogo, então não quis dar mais pistas sobre reforços. E aí nos complica. Mas o fato é que o Inter precisa de reforços, né? Fica claro isso e vai trazer. Esse episódio aí da Europa, nós não podemos ser ingênuos nisso. O presidente não foi buscar Arangues e Luiz Adriano. Claro que não. A gente tá tem falando alguma coisa lá, a gente tem que saber o que vem. Mas é uma bomba, então? É isso aí? Eu acho que sim, eu acho que é alguma coisa que... mas eu cada vez mais eu me convenço. O que acontece? Só isso gera uma expectativa, né? O que acontece, tá? O que acontece? A gente precisa fazer. O presidente sofreu algumas críticas importantes aqui, exatamente por alguns nomes vazarem e o Inter não conseguir concretizar. Isso tem a cara de quem vai dizer, cara, não quero mais, não estou conseguindo controlar aqui os boca-mole aqui, vou eu botar a cara lá, ninguém vai saber desse negócio, nem família, nem ninguém, eu vou lá, se acertar, beleza, se não acertar, ninguém vai saber o tamanho da decepção. É óbvio que é isso, cara. Mas agora tem gente achando que é Di Maria, que é Firmino, meu Deus. Mas eu vou dizer que uma coisa. É Borré, Kenner, Valência. A estratégia do presidente é muito boa, tá? Tá certo. Ele viaja para lá com um foco público, Arangues e Luiz Adriano. Só que o foco dele claramente é outro, né? Um outro nome, uma outra possibilidade. Acho que daí não gera isso que tu falou, viu, Ribeiro? Não, mas da expectativa. nós estamos alimentando não, a é que agora, não, mas a gente alimenta a expectativa. Agora, né? Mas a gente não fica naquela novelinha, Isso. vai, não vai, não vai, que gera um problemão. Não tem o nome. Não, Porque como ninguém então, sabe o nome, boa. não tem o que fazer. Mas olha só, fica com esse cidadão que vai aparecer na tela aqui, apesar do humor dele, dá uma moral pra ele, porque a gente vai ter que ir pro intervalo comercial na TV. Aí, bora lá. Eu não tô de bom humor mesmo, não tô de bom humor. 16 mil pessoas nos assistindo aqui na live do YouTube, muito obrigado. Vamos lá. Tiger, tu tá precisando de férias, verdade, eu tô precisando de férias. Jaigor Tanque, tamo junto. Tiger jogou aonde? Pergunta o Matheus Garcia. Pô, que eu já fardei, tu tá maluco. Legenda tá errada. Que legenda, cara? Tá maluco? Isso aí, Tiger. Sem gavetas, toca esse programa. Isso aí, vamos lá. Luiz Adriano é cansado, diz a Tassiane Dalla Rosa. Jaigor Tanque voltou. Tamo junto, Red John. Vamos nessa. Tiger, Meneghetti volta quando? Meneghetti volta na terça-feira que vem, tá? Terça-feira que vem. Tiger de ressaca. Quem dera. Ontem fui até 2 da manhã no Beira-Rio. E o rango de hoje, Tiger, hoje tem frango acebolado, parece. Tiger, meu nobre, tu tá caminhando no arame, né? Não sei, cara, não sei. Vaguinha disse, cara, o que Vaguinha disse vai lá no canal dele. Aqui não é o canal do Vaguinha. Aqui, quando a gente tem informação, a gente dá. Firmino vem aí, será? Pode ser. Acabou? Feito. Põe na tela aí o resultado final da nossa enquete para a gente debater no finalzinho do programa sobre o zagueiro Nicolás Hernandes, o Nico Hernandes, colombiano que chega para ser titular do Inter, 15%, reserva imediato, 50%, apenas para compor o grupo, 35%. Não vamos jogar um bom pela... Aliás, eu quero mandar um abraço pro Beto Albuquerque, que mandou o recado pra ti, o Beto Albuquerque, né? Nosso telespectador. Disse que tu tomou vinagre, né? Que isso é muito chato, né, Diogo? Eu sempre fui. E perguntando das tuas férias, também. Mas tu já saiu de férias, né? Então, eu até tenho férias a vencer, mas... Uma informação rápida no final do programa. O Grêmio, com o Renato, levou meninos para Ijuí. Tem lá Rubenzinho, Ronald. Opa, ele levou boa os notícia. Me agradei. Ele levou os garotos. Tá feliz esse CD? Claro, me agrado. É isso que a gente quer. Tá na hora. Eu torço para que eles joguem aí, dá aquele lampejo, sabe? E o Renato abre o olho. Opa, tem alguém aí. É só o que eu torço. Por falar em meninos, coloca o menino na tela aqui, jovem, jovial agora. Ele
deixa a barba só para parecer um pouco mais velho, sabe? Que é normal. Quando o cara tem 17, 18 anos, ele deixa crescer um pouquinho para ser isso. É isso, Mota? Sim, é 17 anos só de Porto Alegre. 32 verdade. anos de profissão, 50 de idade, 5.0. Não. Tu tá mais tempo em Porto Alegre do que 17 anos. Não, tô desde 2008, 15 anos. Vai fazer 16 anos agora. Né? Na verdade, hoje que dia é? Hoje é 17? Hoje é 17 de fevereiro. Dia 6, né, 16 anos. Deixa eu fazer uma pergunta, não que eu tenha interesse assim na sua vida particular e na vida dos demais integrantes, dos donos da bola, mas vocês vão pular aonde o carnaval, hein? Olha, eu tava até negociando uma liberação aqui com o chefe para ver se eu já consigo fugir do trânsito. Eu vou para Cidreira, só que Cidreira, sabe, não é praia. Tem mar, mas não é praia, entendeu? Cidreira tem mar, mas não é praia. Mas enfim, o que eu vou fazer? Não, né? mas eu gostaria, por que não, né? Litoral aí, marzão, diz que a água não tá chocolatão, a água tá quentinha e tá verdinha, isso é bom, né? Mota, o litoral gaúcho é todo igual, não é porque é Cidreira, não tem problema nenhum. Eu vi que a Gabi já falou que eu já fui melhor. Não, nós estamos tipo CCD com poucas posses ultimamente. É porque ela só aceita de Floripa pra cima. Pois é, eu fui para Camboriú no final de semana passado, peguei um piriri e fiquei mal. Então não adianta ir para Santa Catarina, que tá todo mundo passando mal lá, tá? Mas Só vai pra ter o avisar. bloco dos donos da bola esse ano, não? Eu acho que só do sofazão, sabe? Ah, então tá Só certo. do sofá da casa. Bom carnaval pra vocês, hein? Abraço. Valeu, segunda-feira tem mais donos da bola.